Você com certeza já ouviu dizer que os extremos são perigosos, que tudo demais é sobra, que tudo demais faz mal e que tudo de menos também é ruim. Enfim, são alguns dizeres relacionados ao desequilíbrio. Nós, seres humanos, somos muito tendenciosos a estar num determinado momento num ponto X e num outro momento num ponto Y. Nós temos a dificuldade de encontrar um ponto central de equilíbrio, de constância e de firmeza. Às vezes parece que nós vivemos numa espécie de gangorra. Num instante estamos embaixo, no outro instante estamos em cima, no outro instante estamos em cima e no outro estamos embaixo, e assim sucessivamente. Verdadeiramente, nós precisamos de equilíbrio em todas as áreas da vida. Olhamos para o ministério terreno de Jesus e vemos equilíbrio. Jesus 100% homem, 100% Deus. Da mesma forma que Jesus se revelava divino através das curas, dos sinais, dos prodígios, do contato com o Pai, da sabedoria extraordinária, Jesus também se revelava humano quando se cansava, quando chorava, quando tinha sede, quando dormia. Nós não podemos ficar presos simplesmente ao extraordinário de Deus, e há muitas pessoas que vivem dessa maneira, uma fé somente no extraordinário, buscando milagres, buscando curas, revelações, mas também há um outro lado de cristãos que não acreditam de jeito nenhum em milagres, que humanizam Jesus de uma tal maneira que não creem que Jesus pode realizar milagres. Ele é 100% homem, 100% Deus. Infelizmente, existe dentro da própria igreja um desequilíbrio por parte de muitas pessoas. Existem os relativistas, ou seja, aqueles que vivem uma fé morna, uma fé mais ou menos. Eles pregam que não precisa de tudo isso para viver o evangelho, não precisa dessa seriedade toda, não precisa cumprir os mandamentos com tanto rigor. Então eles têm um pé no mundo e um pé também dentro da igreja, estão divididos. Mas também existem os radicalistas, que são aqueles que se acham tão santos, que se acham melhores que os outros, como os fariseus, que são capazes de atropelar até mesmo os seus irmãos. Existem muitos por aí, irmãos, que matam pela fé. A Bíblia Sagrada diz que nós vivemos pela fé. Nós podemos até morrer pela fé, mas nós não podemos matar pela fé. Irmãos, nós não podemos nem ser relativistas, nem ser também radicalistas. Nós precisamos de um equilíbrio para não entrarmos nem nessa fé morna, nem nesse fanatismo, mas vivermos um evangelho genuíno na graça de Deus. Infelizmente, o mundo em que vivemos é um mundo desequilibrado. Por exemplo, de um lado nós temos os preguiçosos, aqueles que não trabalham de jeito nenhum, mesmo que tenham uma oportunidade de trabalhar. Do outro lado, nós temos aqueles idólatras do serviço, que dão a vida pelo serviço se preciso for. De um lado, nós temos aqueles que estão desempregados. Do outro lado, nós temos pessoas que têm 2, 3 empregos e, se for preciso, tem mais de 3 empregos. De um lado, nós temos a pobreza extrema, pessoas que estão na miséria, que passam fome, que dormem na rua. Do outro lado, nós temos pessoas que têm carros importados, que têm casas luxuosas, que têm riqueza. Nós percebemos extremos, nós percebemos desequilíbrio. E eu poderia continuar citando vários outros exemplos de desequilíbrios no mundo em que vivemos. Mas o que eu e você precisamos é encontrar em nós aquilo que está desequilibrado, para que peçamos a graça ao Espírito Santo para que venha equilibrar a nossa vida. O demais nem sempre é fartura, é abundância. Às vezes é exagero. O pouco nem sempre é humildade, é simplicidade. Às vezes é miséria. Precisamos de equilíbrio. Realmente os extremos são perigosos. Numa hora nós estamos num polo positivo, numa outra hora nós estamos num polo negativo. Isso dá problema. Eu me lembro aqui do exemplo de Pedro, em João capítulo de número 13. Diz a palavra que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E quando chega em Pedro, Pedro diga: Jesus, quer lavar os meus pés? E Jesus responde: agora o que eu faço vocês não compreendem, mas em breve vocês compreenderão. Pedro prossegue: jamais me lavarás os pés.
E Jesus responde novamente: se eu não os lavar, não terás parte comigo. Então Pedro exclama: não, Senhor, não lave somente os meus pés, mas lave também a minha mão e a minha cabeça. Às vezes nós somos como Pedro. No momento somos uma coisa, no outro momento nós somos outra. 880 ou tudo ou nada. Foi Pedro também que no momento afirmou que Jesus era o Filho de Deus e no outro momento queria impedir Jesus de ir para o Calvário. Então às vezes nós somos assim extremistas. Sabe, irmãos, ficar sem comer, por exemplo, ou comer pouco demais é ruim, mas comer muito é prejudicial. O que define se o remédio irá nos matar ou nos curar é a dose, já disse alguém. Então, o Senhor está nos chamando ao equilíbrio, a medida certa, a dose certa. Precisamos do equilíbrio espiritual. Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus diz assim: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O cristão não é um bobo, o cristão não é alguém alienado. O cristão precisa de uma malícia para perceber o mal e evitar o mal, mas ao mesmo tempo precisa não ser mal. Então precisa ser malicioso, naquela malícia da serpente, mas também precisa ser simples como as pombas. Sobre a castidade, quando a palavra nos chama à castidade, a palavra está nos chamando ao equilíbrio, porque nós não deixamos de sentir os desejos, mas nós aprendemos a dominá-los. Nós não somos levados pelos desejos da carne, mas canalizamos eles para o bem, aprendemos a dominá-lo. Nós recebemos a graça por meio do Espírito Santo do autodomínio, diante das tribulações, diante de situações difíceis, diante de um momento em que, se não tivéssemos na graça, explodiríamos e acabaríamos com o mundo inteiro, xingaríamos as pessoas. Nós temos a graça de ter o equilíbrio, de ser inalterável, de permanecer, não numa passividade idiota, não, mas de permanecer na posição de alguém que não é levado pela situação, mas aprende a lidar com a tal situação que ele está vivendo. É bem assim também naquela famosa regra de não fazer escolhas, de não tomar decisões em momentos de grande euforia ou de grande tristeza, mas tomar decisões, fazer escolhas e fazer promessas com equilíbrio. Então o espírito nosso precisa estar equilibrado. Para finalizar esse vídeo, eu digo a você: se formos para ser desequilibrados, que sejamos desequilibrados por Deus. A palavra diz, em João capítulo 13, que Jesus amou até o extremo. A palavra nos chama a amar o Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Precisamos ser desequilibrados no amor por Deus, no amor pela palavra, no amor pelos irmãos, no amor pela obra do Senhor, na busca pelo Senhor. A palavra diz em Jeremias: buscai o Senhor com todo o seu coração. Então que possamos encontrar o equilíbrio espiritual, mas que também possamos buscar o Senhor ao extremo, para que nós possamos encontrá-lo e nos alegrarmos em sua presença. Que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo possa ter edificado o seu coração, e até breve, em nome de Jesus.